Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu quero nessa oportunidade trazer um tema que esses dias tem mexido assim muito com o meu coração e no qual qual seria a fórmula da felicidade? Tendo em vista que nós estamos vendo um número crescente de pessoas com uma tristeza profunda, com depressão e também vivendo quadros terríveis de ansiedade, eu aproveitei o ensejo para que nós possamos falar um pouco sobre esse tema, esse tema que tem sido muito abrangente, mas que também recobra de cada um de nós uma análise, né? Qual seria a fórmula da felicidade? Por que tantas pessoas infelizes? Por que tantas pessoas estão buscando a felicidade em prazeres efêmeros da vida? Por exemplo, nós observamos que hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida. A cada 2 segundos, uma pessoa tenta o suicídio no mundo. Isso é de um nível assim, muito alarmante e é crescente a cada dia. Mas qual seria a fórmula da felicidade? Onde está essa bendita felicidade? Nós estamos vendo uma sociedade que o filósofo polonês, por nome de Bauman, ele chega a dizer que a sociedade é líquida. Não só a sociedade, mas o amor também é líquido. E por essa razão nós estamos vendo, ou seja, ele se toma forma diante dos eventos, esse amor, e a sociedade está tomando forma diante dos quadros circunstanciais. Por essas e outras razões, nós começamos a observar como está cada dia mais degradante a sociedade. Algumas pessoas pensam que a felicidade ela está inserida num contexto de subsídio, de subterfúgio. Exemplo, quem tem muito dinheiro então é feliz. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que existem pessoas que são trilhardárias, pessoas que têm muito dinheiro. E eu estou falando de euro, estou falando de dólar, mas também de real, é claro. E são pessoas infelizes. Porque não é o dinheiro que vai tapar esse buraco negro. Não é o dinheiro que vai fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa feliz. Muito pelo contrário. Muitas das vezes nós vemos pessoas que moram em casebres, em choupanas e, por que não dizer, numa vida tão humilde, mas são felizes. Por quê? Porque a felicidade, ela está na escolha daquilo que a pessoa faz. A felicidade, ela é um quadro psíquico, mas também ela mostra muito a respeito dos nossos padrões de pensamentos e de comportamentos. Ou seja, toda pessoa feliz, ela tem um hábito saudável. Toda pessoa feliz, ela busca, por exemplo, nessa felicidade, a partir dessa felicidade, ela é uma pessoa feliz porque tem paz consigo mesmo. E uma vez que ela tenha paz consigo mesmo, nós observamos um outro quadro. Por exemplo, como que uma pessoa vai trabalhar em um emprego, né, que ela não gosta de trabalhar ali? Observamos, por exemplo, as pessoas infelizes muitas das vezes porque elas não têm maturidade para escolher um emprego. E quando você não faz aquilo que satisfaz, quando você não faz aquilo que te dá prazer, que te dá alegria, falando de emprego, né, nesse âmbito, nessa dimensão empregatícia, nós observamos que a pessoa é muito mais feliz. Então você precisa descobrir também, né, para que você veio a este mundo. Qual é o propósito da tua vida? Porque senão você vai viver num redemoinho. Muitas das vezes a pessoa é triste porque é triste, não tem trabalho, não tem emprego. Outras das vezes porque não tem emprego, é triste ou também infeliz. E a gente vê esses quadros que cada dia vai crescendo, se nós não fizermos uma análise introspectiva, né, por que eu sou tão infeliz? Porque a felicidade você não busca no outro. A felicidade não depende, por exemplo, de você ser esposo, ou ter filhos ou não ter filhos. Não, não é isso. A felicidade é um estado de espírito e de alma. Como está a sua alma? Como vai o seu coração? A ansiedade é um excesso de futuro. A depressão é um excesso de angústia e de tristeza do passado. Então, todas as vezes que nós olhamos para a depressão, é preciso salientar e enfatizar que a depressão é um excesso, é um acúmulo daquilo que aconteceu do passado.
E aí, como vai acumulando, acumulando, a pessoa entra nessa ruptura de equilíbrio. Mas eu não posso projetar a minha dor no outro, em algo ou em alguém. Eu preciso conscientemente procurar saber por que o meu inconsciente, quando eu cito o inconsciente, eu estou falando que Freud cita essa palavra inconsciente no seu livro que ele escreveu a respeito da interpretação dos sonhos, no ano de 1900, ele cita a primeira vez a palavra inconsciente. Por quê? Porque nós somos mais inconscientes do que conscientes. Então, a partir do momento que eu começo a descobrir por que eu sou assim, por que eu tenho esse padrão de comportamento, por que eu tenho esse padrão de vida, por que eu penso assim, de onde que vêm esses pensamentos intrusivos, que me remete a ter uma tristeza tão profunda a ponto de eu pensar em morte, eu pensar em suicídio, pensar em tirar a minha própria vida. Nós precisamos fazer uma autoanálise. E quando eu estou falando de autoanálise, eu estou dizendo daqueles que efetivamente querem buscar ajuda, procurando um psicanalista ou um terapeuta que possa ajudar você. Porque o remédio é quando já está crônico a dor. O remédio é quando não tem mais como sair desse quadro. Aí existe a medicação. Mas eu não acredito em muita coisa sintética. Eu acredito na epigenética. Eu acredito em novo estilo de vida. Eu acredito em novos comportamentos. Eu acredito quando você descobre esses padrões de comportamento e você começa de fato a querer mudar, você parte para um estilo de vida diferente. Então, se eu começar a aceitar a depressão, e eu digo, não aceite a depressão, eu começo a aceitar esse quadro terrível de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e eu aceitar isso, não, eu sou assim, eu tenho que viver assim, tende o quadro a piorar muito mais. Então, repetindo, a ansiedade é um excesso do futuro, aquilo que não aconteceu e você fica nessa ânsia, olha, ansiedade ou ânsia do desejo. Ou seja, eu tenho um desejo e eu fico ansioso, fico na ânsia que aquele desejo acontece imediatamente. E por nós sermos imediatistas, nós temos que pensar um pouco nisso. E por sermos um ser desejante, como disse Lacan, o homem é um ser desejante, nós precisamos trabalhar também a questão do desejo que está embutido, está incluído na falta. E por essa razão nós começamos a observar que quantas são as pessoas que nesse momento estão com excesso do passado, ou seja, uma pressão, ou seja, uma depressão. Não aceite a depressão. Busque um estilo de vida. Busque ajuda terapêutica. Procure um psicanalista para que possa te ajudar. Agora, como é muito complexo o ser humano, nós não podemos dizer também fórmula mágica que você pode, por exemplo, entrar num consultório ou numa clínica e ser analisado dentro de 2 ou 3 sessões, ou 3 análises, ou 4 terapias e sair dali curado, porque o ser humano depende muito pelo fato de ele ser um ser humano único e complexo. Às vezes pode demorar 3 meses, às vezes até 1 ano. Isso vai depender muito dos fatores que estão incluídos a partir do momento desse processo. Mas é bom dizer que nesse tempo que nós estamos vivendo, onde cresce assustadoramente a depressão e a ansiedade, nós precisamos dar ouvido a essa voz. A ansiedade é uma doença. A ansiedade não somente é uma doença, mas também nós observamos que a depressão é uma doença. Quando nós falamos de ansiedade, nós poderíamos citar vários níveis de ansiedade. Existem pelo menos 9 tipos de ansiedade. Agora, se a ansiedade é aquela ansiedade que você controla, tudo bem. Se é aquela ansiedade que você tem o controle efetivo dela, ela só é ruim para as nossas vidas a partir do momento que ela começa a tomar toda a direção. Que ela começa a obstruir aquilo que efetivamente nós somos, no sentido de sermos lúcidos e equilibrados. Então ela passa a ser uma doença a partir do momento que você perde totalmente o controle. É quando as pessoas entram no síndrome do pânico. É quando começa a entrar fobias específicas, que são muitas, eu não vou citar aqui agora. Mas nós precisamos dar ouvido a essa dor e mais do que nunca, rapidamente, atendê-las com pessoas que são especializadas na área, para que a gente possa ter uma vida plena e uma vida feliz. Então, não aceite a ansiedade, não aceite a depressão, porque uma vez que você fizer assim, com certeza, eu tenho certeza absoluta, a sua vida será plena, será livre de todos esses quadros. Por que eu gosto de ler? Porque, na verdade, quando a gente fala de leitura, de ler, é uma forma de combater a ignorância. Se você quer ter conhecimento,
né, sobre depressão, sobre ansiedade e esses quadros neuropsíquicos, procure ler. O autoconhecimento ele é muito importante também para que você possa, de uma vez por todas, libertar deste mal. Por hoje é só, eu agradeço a você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e nós voltaremos com mais temas específicos, falando cada dia mais um pouco dentro dessa diversidade de temas ligados tanto à neurose quanto à psicanálise, mas por que não dizer até também sobre psicose. Um abraço, fique com Deus.